Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas de como não decorar a sua casa. Antes da gente começar as dicas, eu só queria avisar vocês que ontem tivemos Black Friday e eu trouxe achadinhos, por isso que o vídeo de hoje não é achadinhos para vocês, porque eu já trouxe ontem com a Black Friday, trouxe vários itens de lojas diferentes e trouxe também Black Friday lá da nossa lojinha, caixadinhos dentro da Shopee. A gente trouxe alguns descontos para vocês por lá e hoje a gente resolveu trazer alguns descontos, só que muito menores. Amanhã a gente já não vai ter nenhum tipo de desconto por lá, então se você não comprou na sexta-feira, você tem a oportunidade de ainda pegar um descontinho por hoje, porque aí a partir de amanhã a gente volta com os nossos valores normais. E o cupom é CACH3, eu vou deixar aqui escrito para vocês que é de caixadinhos, né? Então, CACH3 para vocês colocarem por lá e conseguirem alguns descontos nas suas comprinhas. A primeira dica é uma coisa que eu comentei no vídeo lá do sofá retrátil, que é uma coisa que começou a acontecer muito, principalmente porque as pessoas começaram a trazer sofás muito grandes e aí as pessoas não acompanham o tamanho do sofá com rack. E isso é um erro que não fica tão legal, mas que você pode corrigir de algumas formas. Mas é uma coisa que, assim, dá pra ver que houve uma diferença gritante, que você quis investir muito no sofá e não investiu praticamente nada no rack. E aí acaba entrando aquela questão de proporção de tamanho, que às vezes tem coisas que a gente acaba trazendo muito grande para casa e outras nem tanto, e a casa fica com móveis em tamanhos desproporcionais. E o rack eu vejo que é algo muito comum disso acontecer e não deixa a sala de estar legal. Então aqui é um exemplo para vocês. Esse sofá é bem grande, eu não consegui ver nem o final dele, deve ter uns 3 metros mais ou menos. E esse rack, gente, deve ter no máximo 1,80 m. Então é um rack muito pequeno para o sofá. O sofá, ele é grande, ele é robusto. O rack, ele é pequenininho, tá perdido. É um rack que também tem muitos nichos que acabaram não sendo bem preenchidos, né? Apesar de que a pessoa trouxe uma decoração bonitinha ali para a parte de cima, né? Mas deixando aí esse adendo para vocês que o rack precisa acompanhar o tamanho do sofá também. Aqui, como que a gente poderia arrumar? Trazendo decorações um pouco mais altas e mais cheias para a lateral desse rack, e também trazendo uma prateleira ali para cima da TV também. Aqui é um exemplo de um rack muito parecido, mas com um sofá bem menor. Aqui a gente pode ver que a proporção do tamanho é muito melhor do que a anterior. Então, esse rack parece sim ter ali 1,80 m a uns 2 metros e pouco mais ou menos. O sofá também a gente pode ver que o sofá é um pouco maior do que o rack, mas não é tão maior do que o rack quanto a imagem anterior. Então aqui a gente tem sim uma proporção de tamanhos muito boa. E claro, gente, sempre lembrando vocês que eu sei que tem muitas casas, apartamentos, que a única parede que dá para colocar o rack é uma parede bem pequenininha. Nesse caso não tem muito o que fazer, mas também não dá para trazer um rack de 1,50 m e um sofá de 4 metros. Então a gente precisa ter essa noção de trazer umas proporções interessantes, né? Porque senão vai ficar uma coisa realmente muito destoante. Aqui é um exemplo do rack ser maior do que o sofá. Pode isso, Carol? Claro, gente, pode, porém também não tão destoante, né? Um rack muito maior do que o sofá. Aqui, na verdade, o rack em si, ele não é maior do que o sofá, mas a parede, o painel que eles fizeram ficou sim maior. Mas aí vem uma dica muito legal para vocês. Traga o tapete do tamanho do rack. O tapete ele vai ficar um pouco maior do que o sofá, não tem problema, e assim o sofá se encaixa num tamanho bem interessante. Claro, gente, que tem umas casas que a pessoa ela faz o rack, uma paredona bem grande que é para trazer para outro ambiente. Aí nesses casos, quando é um móvel planejado, que ele vai até outro ambiente, então você pega ali mais a proporção realmente do tamanho do sofá para você trazer o tapete e delimitar aquele espaço da sala de estar. Aqui um outro exemplo para vocês, que o rack é menor do que o sofá, mas eles preencheram super bem as laterais desse rack.
colocaram uma planta alta de um lado, colocaram luminária de chão do outro, e assim a gente sentiu que esse rack não ficou com um tamanho muito menor do que esse sofá. Inclusive ficou bem bonitinho, eu gostei bastante das ideias que eles colocaram aqui nas laterais. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às segundas e às quintas-feiras, nós temos o nosso programa ao vivo, às segundas às 7h30 da noite e às quintas-feiras às 11 horas da manhã. Então a gente bate um papo super legal, tira dúvidas por lá também. Se você ainda não assistiu, pega para assistir um ao vivo que esteja aqui salvo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveitando que nós estamos por aqui, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal. Você também pode deixar um hypar aqui nesse vídeo, porque ajuda a entregar ainda mais esse vídeo para outras pessoas. O próximo erro é usar só decoração pequena em móveis grandes. Também vejo muito disso. Às vezes o rack é bem grandão e a pessoa só traz decoração pequenininha. Quando você tem um móvel grande, você precisa trazer decorações também na proporção desse móvel. E fica aquela coisa destoante, né? Não fica bonito e a pessoa tá sempre tentando preencher aquele rack com coisas pequenas e nunca vai ficando tão legal. Então precisa sim trazer pelo menos algumas decorações um pouco mais cheias, pesadas por ali. Isso eu tô falando do rack, gente, mas tem várias outras decorações. Um sofá, por exemplo, com poucas almofadas. O sofá é muito grande, as almofadas são muito pequenas. Um buffet, que às vezes o buffet é muito grande e a pessoa também só traz decorações muito pequenininhas. Então, vários desses móveis que às vezes é grande, a pessoa traz um móvel grande, mas ela não traz decoração grande o suficiente para preencher esse móvel. Aqui um exemplo para vocês. Rack tá no tamanho legal de proporção com o sofá, mas a decoração meio que ficou perdida ali, principalmente porque tem o gesso 3D atrás, que ele chama um pouco mais de atenção. Então, se a decoração muito pequenininha em cima do rack, ela some, né? Que é esse caso aqui. Então, aqui, gente, basicamente, para essa sala ficar mais bonita e aconchegante, um tapete, decorações mais cheias no rack, pronto, já transformou essa sala. Aqui um outro exemplo para vocês também. Esse aqui é mais ou menos aquele exemplo que eu falei para vocês, porém tá meio fora de esquadro, né? Eles fizeram um rack bem grandão, que tecnicamente essa ponta, ela quase entraria para um outro ambiente. Ou se não entrasse para um outro ambiente, qual que seria uma forma legal de decorar aqui? Trazer o sofá lá mais para a parede, porque o sofá ele não está centralizado exatamente com a TV. O interessante é que o sofá tivesse mais ou menos o tamanho do painel branco e o tapete ele viesse até o final de uma ponta a outra nesse rack e essa pontinha sobrando viesse poltronas. Porque ficou ali meio desproporcional o tamanho do rack para o sofá. O tapete ficou perdido também. E esse exemplo acaba sendo um 2 em 1 aqui para vocês, né? Eu falei de rack muito pequeno, esse aqui já é um rack muito grande. E é um rack grande que não tem decoração com volume suficiente para deixar ele mais bonito. Eles até trouxeram alguns vasos mais altos lá no canto, só que tudo que eles trouxeram a mais é tudo muito pequenininho. Tá vendo como tá perdido ali? Então a minha dica seria que essa parte onde tem o papel de parede viesse a decoração mais alta, uma decoração alta, cheia, alguns vasos bem grandes e depois eles trouxessem outras decorações que tivessem um pouco mais de volume e não precisaria colocar tantas pequenininhas, que é este caso aqui. Este caso eles trouxeram um vaso bem grande, tem outras decorações pequenas, mas por exemplo, o porta-retrato é grande, preenche bem o espaço. As caixinhas são grandes, preenchem bem o espaço, então não são decorações tão pequenininhas assim. Eu trago sempre a regra de 3 para vocês, mas nesse caso de móveis muito grandes, você pode sim trazer 3, 4 ou se bobear até 5 kitzinhos decorativos, mas sempre com um volume um pouco maior para não ficar tudo muito pequenininho por ali. Aqui um outro exemplo bem legal para vocês. Em um canto temos 2 vasos maiores, no meio a caixinha para colocar o controle e na outra ponta porta-retratos grandes, não são porta-retratos pequenininhos. É um rack bem grande
né, para basicamente o tamanho daquela imagem que a gente viu, os adornos muito pequenininhos, e lá no canto eles trouxeram 2 vasos de chão com bastante folhagem. Então a gente sentiu que está bem preenchido aqui. Claro que dá para trazer mais uma coisa ou outra, se a pessoa quiser, um toque de cor, se ela for uma pessoa que gosta mais de cor, ou deixar assim mesmo uma decoração mais neutra. E na turma da decoração essa semana, eu vou ensinar um aplicativo 100% gratuito para vocês montarem mood board. Então é um aplicativo super legal, eu já tô devendo trazer essa aula para vocês e eu gravei ela, então em breve vocês terão essa aula por lá. E nós já temos uma outra aula de como montar um mood board lá na turma da decoração, mas é por um site, mais pelo computador, e que pelo celular não é tão fácil de montar. Agora esse aplicativo é super legal, para quem não mexe no computador e quer fazer tudo pelo celular, vai ser super legal. Então em breve teremos essa aula por lá. Nós também temos várias outras aulas lá na Turma da Decoração, que é o nosso curso aqui dentro do YouTube. E o nosso curso completo é apenas R$19,99 por mês. Nós temos vídeos novos todos os meses, mas se você quiser assinar um mês para conhecer, não gostar, você pode cancelar no mês seguinte sem problemas e sem nenhum tipo de taxa. Você já pode ver os vídeos disponíveis através da aba de Meu Curso aqui embaixo. E para você entrar na Turma da Decoração, é só apertar o botãozinho Seja Membro aqui do YouTube. O próximo tópico é você usar alguma decoração em estilo mais antigo que acaba não combinando com a sua decoração. Então, isso aqui é complicado, porque eu gosto de dizer para vocês que certas decorações trazem a sua personalidade, só que às vezes você fez uma decoração super moderna e tem um móvel ali que está completamente perdido, ou uma decoração que está completamente perdida porque ela é mais antiga. Às vezes é um móvel, uma decoração afetiva para você, que era de alguém que você gostava, mas você precisa saber adaptar esse móvel e essa decoração o restante da sua decoração também. Então eu vou trazer esse exemplo dessa sala. É uma sala bonita, um estilo moderno. Ela tem ali boiserie, uma mesa bem grande de 10 lugares, tem ali vários pendentes super modernos. Aí a gente bate o olho na parede ali, tem um quadro retrô, um quadro ali vintage, que não tá combinando absolutamente nada com a decoração. Ele está completamente perdido. Ah, Carol, eu tenho quadros assim, nesse estilo que eu gosto tanto, eu não posso usar na minha casa? Pode, mas você precisa fazer uma adaptação da sua decoração para que ele não fique perdido, assim como está nessa imagem. Então, a gente precisa sim trazer outras decorações para que combine com ele também. Aqui é um exemplo para vocês. Podemos ver que tem uma decoração mais moderna, uma decoração clean, leve, e nós temos uma cômoda num estilo bem mais vintage, né? Um estilo bem mais antigo. Mas olha como ela tá bonita, que ela tá combinando, porque ela não está sozinha. Tem outros itens que passam esse ar mais vintage para ela. Então, o abajur traz esse ar, o vaso das flores traz esse ar também. E é claro que se você quiser, você pode trazer decorações mais modernas para trazer uma modernidade a mais para esse móvel também, que fica legal. Mas no restante da casa, é interessante que você traga uma outra coisinha também, para aquela ali não ficar completamente perdida. Essa aqui não é uma decoração super moderna, é até um estilo de decoração que traz uns toques mais vintage também. Então a gente pode ver que tem muitos itens decorativos modernos sendo usados em uma cômoda antiga. Então você pode fazer essa mescla do novo com o antigo, do moderno com o antigo, mas precisa ser feito a mescla mesmo. Aqui, por exemplo, tem vários itens que são super modernos, os quadros modernos, a cama é super moderna, mas ali do lado tem uma arandela, que é estilo vela, um estilinho mais antigo. A escultura do corpo grega ali, né? Ela traz um ar um pouco mais antigo também, então existe a mescla ali. Por isso que nem sempre é fácil e a gente precisa ter sim uma visão muito boa para poder inserir móveis antigos dessa forma. Mas uma forma fácil de você inserir esses móveis
ou algumas decorações, é talvez trazendo ele para sua paleta de cores. Assim ele não fica tão destoante. Então, fazer uma pintura, deixar ele numa paleta de cores que combina mais com a sua casa, que assim não fica uma briga e você não precisa trazer tantos outros itens mais vintage e mais antigos para sua casa, que é bem moderna. Aqui um outro exemplo, e aí a gente já tem vários itens mais estilinho antigo por aqui. Esse é o mesmo estilo de quadro usado naquela sala super moderna. Mas aqui a gente tem o quê? Um tapete tipo persa, tipo belga, que ele tem um estilinho um pouco mais antigo. Os puxadores da mesinha de cabeceira, por mais que é uma mesinha que a gente pode ver um modelo um pouco mais moderno, o puxador ele é mais vintage. O estilo da arandela é mais vintage, mas a cama é uma cama super moderna. Então, tem vários detalhezinhos aqui que trazem esse ar mais vintage e esse quadro não fica completamente perdido. O próximo tópico é uma coisa que eu já vi bastante e isso me causa uma certa fobia, que é usar móveis fechados ao lado de outros móveis muito fechados. Como assim, Carol? Essa imagem vai mostrar um exemplo perfeito para vocês. Temos um rack com painel aqui, o painelzão grande e é bem fechado, né? Rack com painel deixa a parede mais fechada. Aí eles trouxeram um vaso de planta quadrado, né? Aí depois veio com uma cristaleira do mesmo tamanho e depois um outro vaso. Eu sei que isso aqui é uma loja, mas é só um exemplo porque eu já vi em casas dessa forma. Tá tudo muito fechado nessa parede. Praticamente não tem um espaço entre o rack e a cristaleira que faz com que dê para ver um pouco mais da parede, então fechou demais isso. E eu já vi muito disso acontecer, não só em parede de rack assim, mas eu já vi pessoal que coloca aquele sofá grande e um buffet muito grande ao lado, muito fechado também, então fica uma parede com móveis muito fechados, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Carol, essa dica vale mesmo para casas grandes? Sim, que é esse exemplo aqui para vocês. Essa aqui é uma sala que é bem grande, temos o rack ali e do lado tem um buffet enorme e super fechadão. Olha só como fica tudo muito fechado nessa parede. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para não deixar todos os seus móveis assim um do lado do outro, tudo muito quadrado, muito fechado, né, que a gente pode ver e é um próximo tópico que eu vou falar para vocês. Então aqui o espelho, por ser quadrado, também fecha muito essa parede. Então móveis muito grandes um ao lado do outro, precisa ter um espaço, precisa ter alguma decoração no meio que dá um respiro entre os dois também. Esse aqui é um exemplo interessante para vocês. Claro que esse rack ele não é no chão, não é tão fechado, mas ele está ligado numa mesma parede com um aparador. A gente não sente tudo muito fechado, porque além do rack ser suspenso, é um aparador do outro lado também. Então nós podemos ver um pouco mais da parede. Agora, quando os dois são no chão, são muito fechados, com muitas portas, gavetas, realmente a parede fica ali faltando um espaço para ela. E aqui essa ideia ficou bem legal. Em casa eu tenho meu rack, ele é suspenso e depois eu tenho um buffet. Se eu tivesse colocado um rack muito no chão e um buffet logo depois quase colado, aqui ficaria super pesado. Então tem que ter esse equilíbrio para a parede não ficar muito fechada de móveis. Aqui um outro exemplo para vocês. Então eles não têm um rack exatamente, é uma prateleira com puffs embaixo e eu amei a ideia, ficou muito legal. Tem um pequeno espaço que eles criaram, um cantinho da leitura com poltrona, luminária e aí depois vem um buffet. Então não tá colado um do lado do outro, tem um espaço, cria-se um outro ambiente entre um móvel e o outro móvel e deixa essa sala de estar e jantar muito mais leve também. A próxima coisa que eu vejo muito são duas frases. É assim: ah, essa parede tá tão branca, tão sem graça, vou passar uma cor nela. Aí a pessoa pinta a parede, não coloca nenhuma decoração e a parede continua sem graça. A cor é legal? É, só que tem que ter alguma decoração nessa parede. E aí tem o outro ponto, que é assim: ah, então tava sentindo essa parede vazia. Aí o pintor tava aqui e falou: ai, faz essa textura aqui que tá super na moda agora.
e a textura nem combina com a sua decoração. Então, isso eu já ouvi muito, mas muito mesmo. E eu já vi muita gente que às vezes pinta todas as paredes da casa de uma cor muito escura, porque não gosta das paredes brancas, mas a casa continua vazia. Então, eu prefiro uma parede branca com várias decorações bonitas do que uma parede colorida vazia. Então, é interessante vocês sempre terem esse olhar também. Esse aqui é um exemplo para vocês, eu não consegui encontrar um exemplo muito perfeito disso, mas aqui é um exemplo para vocês, de uma sala com uma paredona vermelha. Tá bonito esse vermelho, é um vermelho bonito, mas a parede tá vazia. Vamos supor que não tivesse essa luminária aqui. Tá bem decorado, né? Tem as almofadas ali, a mantinha, né? Mas tem gente que a decoração é vazia. E aí o que traz mais sensação de vazio mesmo para casa, né? Então, como eu falei, eu não consegui uma imagem tão boa para exemplificar isso para vocês, mas essa aqui chega próximo, né? Não tem mais nada nessa parede. Vamos supor que essa parede ela é grandona e não tem mais nada nela. Vai ser só uma parede vermelha vazia. Então, tem que tomar cuidado de não só pensar que a parede é branca demais, mas sim que a parede está sem decoração. Pode pintar sim se você quiser, mas a maioria das vezes é porque está sem decoração. Aqui a gente já pode ver uma parede terracota com quadros, com luminária. O sofá ali tá com as almofadinhas combinando com a parede. E aqui a gente já não sente uma parede tão vazia. Mesmo que essa parede ela for longa, aqui a gente já tem pelo menos algumas decorações acima do sofá. Inclusive, a proporção de tamanho desses quadros estão perfeitas para esse sofá também. É um belo exemplo para vocês. E aqui é um exemplo para quem quer pintar a parede onde vai o rack. Olha só que legal. E aí tem que tomar um cuidado, que às vezes a gente quer pintar a parede que vai o rack e coloca o painel. E aí o painel fecha a parede e você perde aquela cor que você tem ali também. Então eu gostei desse exemplo para trazer para vocês, porque a cor da parede realmente aparece ali no rack, fica bem bonita e ela seguiu ali para a sala de jantar também, que não ficou vazio porque tem uma mesa e tem o espelho ali na parede também. Então temos decoração no rack, temos decoração na sala de jantar e não é só uma parede azul vazia perdida na casa. E a última dica aqui para vocês é não usar só o mesmo formato na sua casa toda. Usar tudo muito reto, tudo muito quadrado. Você precisa variar um pouco dos formatos. Eu sempre recebo umas perguntas assim, Carol, a minha mesa de centro é quadrada, a minha mesa lateral tem que ser quadrada? Não, isso é muito legal, porque você pode variar esses formatos e fica ainda melhor. Aqui um grande exemplo para vocês. A decoração tá bem bonitinha, mas é tudo muito reto. Então o rack é bem reto, ele tem esses cortes do painel, o espelho é reto ali na parede, a mesa de centro é bonitinha, combina, mas é reta também, então tá tudo muito reto. E agora eu vou mostrar para vocês como talvez um formato diferente quebra essa padronagem. Aqui é um exemplo. Essa sala tá muito fria, principalmente pela luz e pelo revestimento ali atrás do sofá, né, com o revestimento marmorizado, mas temos uma quebra aqui por causa dos espelhos. Se fosse um espelho quadrado, aquele espelho talvez na parede toda, a gente manteria tudo muito reto aqui e sentiria que talvez o ambiente está até um pouco mais frio. Então, com esses espelhos em formatos mais orgânicos, já trouxe uma quebra de padrão das coisas estarem todas muito retas. Aqui um exemplo que nós temos o rack reto, o sofá, aí nós temos várias quebras. Nós temos a mesa, que ela é reta, mas ela tem as bordas arredondadas. Temos o puff na mesinha de centro ali, que é redondo. Temos essa cadeira wishbone, que ela tem um encosto mais curvado. No aparador ali atrás, no buffet, ao invés de trazer um espelho quadradão, veio um espelho redondo. Então eu sempre bato na tecla do espelho redondo, porque na maioria das vezes ele traz essa quebra de uma decoração muito reta. E aí fica muito mais leve a sua decoração também. E é isso o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.